Bom dia, pessoal, é um prazer estar com vocês, iniciando aí mais uma semana de muita aprendizagem. Espero que todos estejam bem, é esse o nosso intuito, bem psicologicamente, bem de saúde, vocês e vossos familiares, Pessoal, vamos lá, vamos às correções da atividade passada e também um novo assunto aí que está aí destacado como tempo e clima, tá bom? Tem para ver um pouquinho de diferenciação. A gente viu nas aulas passadas um pouquinho da atmosfera, as camadas atmosféricas. A gente vai tratar desse mesmo assunto agora falando um pouquinho de tempo e clima, a diferença desses dois elementos aí importantes que muita gente confunde, tá bom? Então vamos lá. As correções do PDF, como está aí. Vamos continuar. Aí, pessoal, vamos lá para a primeira questão, Primeira questão, o efeito estufa apontado como causador de profundas alterações climáticas em escala global é associado à geração de energia a partir de. Então, o que é que tem intensificado o efeito estufa? São as usinas eólicas? Não. Os combustíveis fósseis, tais como o petróleo, a gente viu na aula que os combustíveis fósseis, principalmente como petróleo, têm contribuído para intensificar esse efeito estufa. Então seria a letra B, tá bom? Quem marcou letra B, tá de parabéns aí, acertou, tá bom? Painéis solares não, usinas nucleares também não, e usinas hidrelétricas também não. Então seria aí letra B. Segunda questão, pessoal. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta, ou seja, é um aumento dessa temperatura, o aquecimento global. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural? Então tem um fenômeno natural que está superaquecendo e causando o aquecimento global. Que fenômeno é esse? É a destruição da camada de ozônio, é a inversão térmica, é o efeito estufa. Opa, o efeito estufa. É ele que tem provocado aí esse excessivo calor, a intensificação desse efeito tem causado aí o aquecimento global, tá bom? Então seria a letra C. Parabéns aí para quem acertou. Terceiro, pessoal, o aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma consequência desse grave aumento. Ou seja, todas as alternativas vão indicar consequências do aquecimento global, exceto uma. Então você vai marcar que não indica uma consequência desse aquecimento global. O derretimento das calotas polares é uma consequência? É, então você não marca. O aumento dos terremotos. Um terremoto tem a ver com o aquecimento do planeta? Não. Então é a letra B, pessoal. Letra B é a resposta correta. Mudança nas chuvas, aumento do nível dos oceanos e os furacões também, porque aquece a água do oceano e gera os furacões. Então aí seria a letra B. O terremoto não tem nada a ver com o aquecimento global. Quarta questão, pessoal. Uma das medidas internacionais de combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em todo o mundo foi o Protocolo de Kyoto, que teve como objetivo principal. Qual era o objetivo principal do Protocolo de Kyoto? Proliferar ações de aumento de vegetação existente no planeta? Não. Diminuir as emissões de gases poluentes que intensificam o efeito estufa? Sim. Esse é o principal objetivo, é diminuir as emissões de gases que aumentam esse efeito estufa. Então o Protocolo de Kyoto, os países assinaram para fazer isso, tá bom? Diminuir esses gases. Quinto, como reduzir o efeito estufa? Poluindo menos, mudando, por exemplo, as fontes energéticas de combustíveis fósseis para fontes alternativas, renováveis, Como nós estamos vendo aí agora, os carros aí no futuro são carros elétricos e não mais por combustíveis fósseis. Então vários países já estão produzindo carros elétricos. São aí diversas formas que a gente pode, o homem pode fazer para reduzir esse efeito estufa, Tá bom? Então é isso, pessoal. Tá corrigido. Parabéns aí para quem fez, para quem acertou. E vamos lá para a aula, vamos lá para a aula de hoje, que aqui fala sobre o tempo e o clima. Pessoal, muitas pessoas têm um hábito de consultar a previsão do tempo. Você está lá assistindo, geralmente,
lá Jornal Nacional, outros jornais de outras emissoras, e no momento do jornal tem previsão do tempo, né? Então, geralmente todo mundo gosta de ver, né? Será que vai chover? Qual a probabilidade de chuva, de fazer sol? Então, hoje todo mundo tem acesso a isso. Então, atualmente, isso é tão importante que quase todos os meios de comunicação, como rádio, jornais, internet, fornecem, como eu falei para vocês. Então, já é raro um telejornal aí que passa e não mostra a previsão do tempo, tá bom? Isso aí todo mundo conhece. Deixa eu botar aqui uma imagem, aqui ao lado. Você observando a imagem ao lado, pessoal, nós temos a previsão do tempo de uma cidade chamada Sumaré, em São Paulo. A previsão do tempo permite que você saiba a variação de temperatura, a probabilidade de chuvas. Então aqui, por exemplo, a temperatura está em 26 graus Celsius. Tá? Aqui vocês conseguem ver, olha. 62% indica que tem grandes chances de chuva. Quando fala isso, não é 100%. Tem a probabilidade. É mais provável que naquele dia caia chuva. Mas também pode ser que não caia, tá bom? Tem a velocidade dos ventos, tem a média da temperatura durante as horas. Vejam que ela começa com 26 durante as 10 horas da manhã e vai esfriando no decorrer do dia, né? Às 10 horas já está em 18 graus, tá bom? Madrugada, etc. Tem a chuva, né? Olha, 10 horas da manhã a probabilidade era de 65%. Às 13 horas já praticamente estava chovendo já, olha, 95% de chance de chover. E assim vai mostrando essa previsão. Então ela vai mostrar a você, né, as probabilidades de acontecer, o que pode acontecer no tempo, né, atmosférico naquele dia, tá bom? Então veja só, vemos que a probabilidade de chuvas era maior por volta das 13 horas, como eu mostrei aqui para vocês, olha. 13 horas, tá bom? Então, esse mapazinho aí mostra, justamente esse gráficozinho mostra, né, uma previsão do tempo. Pessoal, continuando, né? Deixa eu botar aqui a minha imagem. Resumindo, o que é tempo? A gente vai agora entender o que é tempo e o que é clima. Muita gente se confunde, né? Ocorrem períodos, o tempo, em que prevalece chuvas e outros em que prevalece o céu aberto, ensolarado. O tempo é o momento, pessoal. É o agora. Por exemplo, eu estou aqui na minha cidade, gravando essa aula, e o tempo está ensolarado, tá certo? Então, um tempo momentâneo. Mas pode ser que daqui a uma hora esteja nublado e com chuvas. O tempo ele varia, tá aqui, olha. O qual ele é muito variável, tá bom? Isso é o tempo. O clima não. Um clima é um estudo sobre aquela região, tá certo? Que aí tem os registros sistemáticos que definem o que é clima. Como é o clima de Garanhuns? Geralmente, se você perguntar, alguém vai dizer, o clima é frio. Mas naquele momento está muito calor, aquilo é o tempo. Naquele momento está muito quente em Garanhuns. Mas em geral, no geral, o clima é frio. Porque foi feito um estudo dos tempos atmosféricos e foi mostrado que o clima de Garanhuns ele é um clima frio. Mas já em Recife, eu posso dizer que o clima de Recife é frio? Não. O clima de Recife, em geral, é quente. Porém, pode ser que naquele momento esteja frio, porque é o tempo. O tempo é variável. O clima já é um pouco mais invariável, tá bom? Olha aí, o tempo atmosférico, pessoal. Como amanheceu o dia hoje? Estava quente? Estava frio? Chovia? Não chovia? E agora? Como é que tá as condições? Então as respostas, pessoal, nos ajudam a entender o que é tempo. O tempo é isso, é o momento de agora. Como é que tá? Tá frio, tá quente? Como é que amanheceu o dia hoje? Nublado, ensolarado? É o tempo. Isso aqui não tem mistério, tá bom? É formado por diversos elementos climáticos, tá bom? Atualmente existem instrumentos precisos para medir as condições climáticas, mas nem sempre foi assim. Então o tempo é isso, tá bom? É a situação física da atmosférica em um determinado instante, muda constantemente, ou seja, é muito dinâmico. Então o tempo atmosférico ele é muito dinâmico, tá sempre ali sofrendo alterações. Clima, a gente vai ver o que é clima, pessoal. Deixa eu botar aqui minha imagem para vocês poderem ler melhor, né? Clima é a condição mais duradoura, não é igual ao tempo, que é naquele momento em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Então o clima, destaquei aqui para vocês, é diferente do tempo, não é igual, porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, mudando constantemente. O tempo muda constantemente, o clima não. Existem vários tipos de clima.
eles vão depender da localização geográfica, dos lugares e de alguns elementos. Se alguém perguntasse para alguém que mora na região sul e dissesse, olha, qual o clima que você acha que é na região nordeste? Aí todo mundo vai dizer, é um clima quente, né? Quente, seco. Mas existem exceções, como Garanhuns. Se alguém conhece Garanhuns vai dizer, olha, o clima de Garanhuns é frio, mesmo estando no nordeste. Então varia muito o clima, depende da localidade geográfica. Garanhuns está em cima de um planalto, por isso é um pouco mais frio em relação às demais cidades do nordeste, tá bom? Como o clima interfere no dia a dia das pessoas? De várias maneiras, né? No modo de vestir, o clima interfere, então Garanhuns, as pessoas vestem mais roupas de frio, na culinária, gostam de tomar coisas mais quentes, na agricultura, nos hábitos, no tipo de moradia, tudo isso aí o clima interfere, tá bom? Tá aqui, olha. Nesse tipo de clima, no frio, é muito comum que o agasalho, tá certo? Um cachecol, as botas, possui alguns acessórios como cobertores quentes. Isso aí todo mundo conhece, né? Clima frio, né? Culinária, tem um fundi aqui, olha aqui o fundi, tá bom? Tem um cafezinho, é muito utilizado aí justamente em climas mais frios. Olha aqui a agricultura, né? Vai ter o morango, as uvas, né? Se dá mais aí em climas mais frios, né? Temos aqui também o trigo, se dá bem também em climas frios, os grãos. Aqui você pode ver o que? A neve, né? Um clima bem mais frio do que Garanhuns, por exemplo. Aí já pode prejudicar o trânsito, né? Provoca mais perigo. Até em Garanhuns mesmo tem o perigo. Tem isso que a gente acorda em Garanhuns, tá aquela neblina que quando você pega um carro para dirigir, uma moto, por exemplo, você não vê nada. Então ali causa também um perigo aí no trânsito. Tá aí outros exemplos aí de clima mais frios, tá certo? E vamos continuar aqui. Temos o clima frio extremo, né? É aquele frio que realmente congela. Aí você vai estar mais na Antártida, né? Aí quase ninguém vive lá, dificulta a ocupação. Ninguém vai morar num lugar que é extremamente frio. É mais difícil ter pessoas habitando esses lugares, né? No inverno é impossível permanecer lá, mesmo com todo o equipamento que possui. Então, mesmo essas pessoas que estudam lá na Antártida, elas não podem ficar no inverno lá, porque é extremamente frio e nem elas ali, mesmo com todo o aparato ali, não conseguem suportar. Aqui continuando o clima frio extremo, né? Na região do Ártico, que é no Polo Norte, também é a mesma coisa aí. Nós temos aqui os iglus, né? E são aqueles povos que vivem aí nessas casinhas de gelo aqui, ó. Eles fazem aí essas casas de gelo, chamadas de iglus, tá bom? São os iglus. Aqui são esses povos aqui que vivem justamente nesses iglus. Clima quente, como roupas mais leves, né? Chapéu, boné, filtro solar. Então isso utiliza muito no clima quente. As comidas já são diferenciadas, né? No clima quente também do que no clima frio. Aí isso é muito suco, muita água, muita verdura, sorvete, tá certo? As frutas também se dão mais no clima quente. E aí tá mostrando aqui, ó, é bom para energia solar. Aqui isso aqui é um painel de energia solar, para tomar banho de piscina, de praia. Tudo isso aí é bacana pro clima quente, né? Quem é que tem coragem de entrar numa piscina no clima, né, de 10 graus, por exemplo? Então, quase ninguém. O clima que está em 35 graus, aí todo mundo quer, né? O tempo. Aí tem aí, né, também pode ocorrer chuvas, né? Geralmente, nos climas quentes chovem bastante, que causa aí alguns desastres, né? Como deslizamentos, né? Como aqui alagamentos de ruas e etc. Temos aqui o clima quente, né? Pode ocasionar ausência de água em alguns lugares, quando é muito seco, tá certo? E é isso. Ó, também temos aí o clima quente extremo. Como a gente viu o frio extremo, pessoal, também temos o clima quente extremo, que é o deserto, né? Áreas desérticas que dificulta a população de viver, né? De plantar, de ter água. Então é complicado, uma situação bem complicada quem vive aí nos desertos, né? Geralmente tem uma vida nômade, vai de um lugar para outro, quem vive lá no deserto, procurando onde tem oásis, né? Onde tem água. Então aí existe um povo aí chamado beduínos e tuaregues que vive na Ásia e no deserto. Tem aí, né, também, você pode ver mais algumas imagens mostrando o clima quente extremo.
E o clima moderado é aquele esse clima bom, né, de se viver, que não é tão frio, nem tão quente. Tem as estações bem definidas, cultivo de flores. Então, é um clima mais moderado. É bem bacana. Pessoal, para finalizar, é importante lembrar que com a tecnologia, a interação entre seres humanos aumentou, promovendo a difusão de costumes entre diferentes povos. A tecnologia ainda permite ao homem sobreviver em áreas extremas, com conforto e superar as dificuldades climáticas. Então, mesmo vivendo em um clima quente extremo ou frio extremo, as pessoas, o homem consegue se adaptar graças às tecnologias. Apesar disso, ela não foi capaz de resolver os problemas socioambientais, pois não garante a educação às pessoas. Por isso ainda existem ruas alagadas. Por quê? Jogam lixo na rua. As pessoas não aprenderam a ter educação, não aprenderam, né, viver em harmonia com a natureza. Jogam lixo na rua, quando vem as chuvas entopem os bueiros e acaba gerando aí essa situação que a gente vê nas grandes cidades todos os anos, né, ruas alagadas. Conforme o período do ano, as áreas quentes se parecem com as áreas frias e vice-versa, porque o tempo muda. O tempo está sempre em mudança, tá certo? Já teve dias aí, tá aquele sol bonito e tal, e de repente, do nada, aquela chuva torrencial muito forte. Acontece. Então, o tempo ele é muito instável. Tá quente de manhã, a noite tá mais fria. Então, ele tá sempre mudando. A atividade de casa, pessoal, tá aí. Prazo até dia 23. É o PDFzinho que eu mandei junto com a aula aí, tá bom? Então, vocês vão fazer o que foi proposto pela atividade do PDF. Tem um prazo aí até quinta-feira, até amanhã, para me entregar. Pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Foi um prazer. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.